Acho que a gente já pode começar, Raquel. Pode? Tá Pode. ótimo. Gente, boa tarde. Fico muito feliz de poder ter essa experiência, interagir com vocês. Eu acho que esse curso é um grande desafio, né, professora Luciana, assim, da oferta. Eu queria agradecer a confiança da professora Luciana pelo convite da minha colaboração aqui no curso. Nós duas trabalhamos juntas, passamos juntas no concurso do Instituto FC Virtual, e já temos 11 anos de casa de UFC, e tem sido, né, um desafio muito grande para a gente do Instituto nesses tempos remotos, né, nesse tempo de pandemia, em trazer o ensino remoto nessa época, né, tão atribulada que tem sido, né, pela questão da pandemia, pelas questões políticas. E a professora Luciana sempre foi muito dedicada, e esse curso, assim, né, eu estou participando, está sendo incrível, né, ver a quantidade de alunos no curso. Foi uma coisa que eu me preocupei, e eu comentei com ela, assim, que como é que a gente ia poder dar conta, né, de um curso com tantos alunos, né? Mas por alguns minutos eu esqueci que eu estava falando com a professora Luciana, né? Que a gente brinca lá no instituto que ela é ninja. Então é isso, gente. Eu fiz os slides aqui para trazer para vocês, tá? Como eu estava falando, meu nome é Raquel Santiago Freire. Eu sou pedagoga, tá? Me formei pela e fiz mestrado e doutorado em novas tecnologias, né, com vertente em educação matemática, educação algébrica. E sempre venho trabalhando também muito com a educação à distância, né, desde 2007, quando o Instituto UFC Virtual nem era instituto, a gente já vinha pensando em cursos de formação, principalmente na vertente da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, tá? A UFC Virtual tem ligação com a STI ou é algo separado? É algo separado, né, mas tem um professor que é do Instituto que está no STI hoje. Então vamos lá, gente. Eu vou falar e vou ficar assim um pouco de olho no bate-papo, caso vocês queiram perguntar, certo? Então, de alguma hora eu parar, assim, é que eu estou tentando ler algumas coisas aqui do bate-papo, tá? Pois é, não sei, gente. Meu áudio está falhando muito. Ele está, assim, bastante quebrado, mas dá para entender o que você fala. Tá, então vamos lá. Se falhar, não entender, gente, vocês podem colocar aqui que eu vou tentar ler a web, tá? Então, gente, são dois temas grandes, né? Que é dicas para escrever um artigo científico e dicas, né, para escrever um projeto de pesquisa. Quando eu falei um pouco do projeto de pesquisa, eu, né, tentei atender esse público heterogêneo, conforme nós colocamos aqui, né, tanto em escrever um projeto para submeter a algum órgão específico, tanto pensando em projetos de pesquisa, pensando em defesas de final de graduação, que a gente chama de TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, tá bom? Então, assim, o que é um artigo científico, né? É um documento escrito por um ou mais pesquisadores com o objetivo de discutir e relatar resultados de uma atividade de investigação, né? Então, existem grupos de pesquisas, né? Ou durante a graduação, pós-graduação, a gente faz investigação científica e quer escrever, relatar, né, uma investigação. Então, né, a gente conversa com a comunidade acadêmica dessa maneira, né, publicando artigo científico, ou o final, né, desses marcos, né, que é a graduação, uma especialização, mestrado, doutorado, a gente faz aí a monografia, tese, dissertação, tá? Então, o artigo é esse documento que a gente publica, né, geralmente em revistas ou periódicos, certo? Então, vamos entrar aqui em colocar algumas dicas do artigo primeiro, e depois eu falo um pouco aí dos projetos de pesquisa, né? Então, ok, eu quero escrever um artigo, né? O que é que eu devo pensar? Uma das primeiras coisas que eu devo pensar se eu quero escrever um artigo, né?
Primeiro, para saber se, né, eu vou escrever com revista ou com congresso, né? Os dois, né, pode ser a escrita de um artigo, né? Então, revista geralmente a gente chama também de periódico, né? Qual é o local que você vai escrever, tá? Então é importante vocês, né, ficarem cientes disso, escolher, ter um foco, né? Então é muito importante saber isso, né? Então, sabendo disso, você escolheu a revista, um congresso que quer escrever o seu artigo, é importante também vocês lerem as normas de publicação, né, dos dois eventos, seja a revista ou o congresso. E aí baixar o template da revista ou do evento ou do congresso, né, para que vocês possam compreender o formato, né. Durante o curso vocês viram que existe um formato, né, central, que é da ABNT. Eles têm normas e técnicas, né, de estabelecendo os formatos de um artigo, mas em alguns congressos ou revistas existem algumas variações, algumas mudanças, né, formatos, né, às vezes exige um banner, né, às vezes o resumo e o abstract é mais centralizado, mais recuado, então é importante a gente, né, saber e compreender essas normas, né. E aí é importante a gente ver na revista, no artigo, né, o tema que vai ser do congresso, o tema que vai ser da revista, né, para que vocês não se percam, assim, de repente vocês mandam e aquele ali não é o foco do evento, não é o foco da revista, do trabalho de vocês, né. E aí, fazendo essas escolhas... Opa, Raquel, desculpa te atrapalhar, mas já tem uma pergunta aqui do Ítalo. Você prefere que eu fale Não, agora ou só pode quando falar, terminar? pode Pode falar. ser? Então, assim, ele pergunta: não seria mais viável se tivéssemos uma norma de publicação padrão? Hoje, cada universidade tem a sua própria, certo? Tá. A gente tem uma norma de publicação padrão que é da ABNT, né? Por exemplo, aqui na UFC nós trabalhamos com a ABNT, certo? E tem até, eu posso compartilhar depois com vocês, eu ia colocar aqui no artigo e não coloquei, mas ainda dá tempo de a gente compartilhar. Né? Tem um guia básico, tudo nas normas da ABNT. Mas quando a gente fala em artigo, algumas revistas ou alguns congressos mudam alguns formatos, né? Formatos de templates mesmo, não é eles não mudam assim, citação, é sempre uma mesma citação, a citação recua com mais de 3 linhas, esses formatos, né, da ABNT. Mas, quando a gente fala assim, qual a dica para a escrita de artigo? Então, quando a gente pensa nisso, olha aí, o Ranieri colocou, muito bem, Ranieri, obrigada. Quando a gente pensa em escrita de artigo, ok, vou escrever um artigo, eu preciso saber para onde. E aí revista ou congresso, né? E aí, quando eu decido esse local, esses espaços de publicação, eu preciso entender as normas de publicação daquela revista ou congresso, porque há algumas variâncias de template, por exemplo, né? A Italândia, né? Não sei se eu falei certo. Ela coloca, tem revistas que pede a norma APA, mas é mais para as revistas internacionais, né? Então, que a Socorro, professora Raquel, explica depois para que serve o formato de citação ISO, por favor. Né? A Italândia falou sim, falou. Não entendi bem. Falou direito o nome dela. Falou Sim, corretamente. já tinha esquecido, é tanta informação Italândia, isso aí. Então, assim, cada revista tem seus formatos, né? Certo? Então, assim, é importante que a gente compreenda a BNT, a APA, que tipo de citação é o ISO, tá? Então, isso aí, vocês precisam compreender para não escrever, para não colocar errado o formato, porque aí os editores vão voltar, vão colocar, vocês não colocaram nesse padrão, tá? Certo? Então, assim, sempre quando vocês forem escrever, né, para ou revista ou para congresso, é importante que vocês
ler umas publicações anteriores, né, desses eventos, né? Por exemplo, eu já escrevi, eu gosto muito de escrever para o CIBI, né, que é o Congresso Brasileiro de Informática na Educação. Então, eles falam lá, né, eu sei, porque quando eles vão avaliar esses artigos, eles observam se a gente citou, né, publicações anteriores desse mesmo evento, né? É importante sempre citar artigos de revistas que queremos publicar. Acho que é mais ou menos isso que eu estava falando, né? Acho que sim, né? É importante a gente trazer, né? Você mostrar, você vai escrever para uma revista, você trazer alguma publicação que aquela revista já, né, publicou. Isso aí é importante, tá? Ou se eu não tiver respondido alguma coisa aí, se quiser Não, tá tudo certo. completar também, né? Então, assim, gente, por exemplo, formato de citação ABNT, de citação isso, são muitos detalhes, né? Então, isso a gente encontra facilmente na internet. Eu não sei se eu queria muito centrar aqui a fala em padrões, né? Por exemplo, citação direta, né? Quando você escreve igualzinho o que o autor de um artigo, né, de uma monografia, de um livro, colocou, você tem que usar, né, colocar a página, se tiver mais de 3 linhas, você tem que recuar o texto. Eu acho que isso a gente encontra, assim, facilmente esses formatos, né, em manuais, livros, né, até no guia aqui que já foi colocado na biblioteca. E Tem eu uma queria pergunta colocar... aqui, Raquel, da Tatiana, desculpa. Ela pergunta assim: o que pode ser feito ou melhorado no artigo quando, mesmo escrevendo no formato da revista e o tema adequado, a revista não aceita publicar? Ah, eu acho assim, se a revista não aceitou, né, eu vou usar assim, uma resposta de bom senso, né? Dialogar com os editores, né? Você vai ver o que eles responderam, porque não aceitaram o seu artigo, isso para a revista, né? Acho que pode ser trocado, discutido isso, né? E dependendo das respostas, procurar outra revista, né? Para ser publicado. Em relação a eventos periódicos, toda vida que algum trabalho meu não foi aceito, eu aceitava que, por exemplo, eu escrevi agora um mini curso para o ENDIP, que é um encontro de didática que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, eles me retornaram dizendo que tiveram, é um congresso muito concorrido na minha área, eles disseram que já tiveram, né, várias publicações de mini curso e que no momento aquele não era, né, dentre os que eles escolheram, não era o primordial. Ok, a gente vai, guarda a nossa ideia e tenta, né, publica o artigo em outro, né, outro evento, tá, outra revista, tá? Ixi, eu não estou... Peraí. Tem nada, deixa eu te ajudar aqui, ó. A senhora vai A falar senhora sobre vai falar sobre quais? quais? Né? Perfeito, isso. Isso. Bem, não vou falar, mas eu posso falar, não está aqui, né, que eu coloquei, mas eu posso responder, né? Então, existe qualis, que é um parâmetro de qualidade das revistas, né, dos periódicos. Então, o qualis A1, A2, né, B1, B2, B3, B4. Professora Luciana, me corrija se eu estiver errado, que isso muda muito, né? E tem Já C... mudou, né? Mas. eu acho que até onde eu vi era 1 a 2, né? Então, assim, Isso. a gente pede que se publique até o B, né? Então, a publicação A1, A2 são as melhores revistas. Aí B1, B2, B3 é como se fosse uma categoria que vai diminuindo, né? Não sei se era isso que você queria falar, né? Mas é um conjunto, né, de profissionais que se reúnem para avaliar a qualidade de publicação daquelas revistas. Deixa eu ver aqui. Em artigos acadêmicos, é verdade que citação indireta é sempre mais interessante? Sim, por quê? Né? Por que a citação indireta é mais interessante? Porque não toma tanto espaço. Em artigo, geralmente, a gente tem de 8 a 12 páginas, né? Tem, às vezes, 5 a 8, algum tipo, mas geralmente de 8 a 12. Então, é um espaço reduzido para publicar
né, o tema, discutir. Então, se você trouxer muitas citações diretas, vai ficar mais fácil, então não é tão interessante. Aqui, Francisco, por mais que exista a BNT, cada instituição tem suas especificidades de formato, isso mesmo. Né? A Tailândia colocou, como é o nome desse congresso? Bem, eu falei o ENDIP, que é o Encontro Nacional de Didática. Eu vou escrever aqui no bate-papo. Tá? É didática, de pesquisas na área de educação. E eu falei também do CIBI, que é Congresso Brasileiro de Informática na Educação. Se for outro que eu falo, vocês colocam aí. Então, a Thaís colocou a verdade, é bom discutir com os autores para entender, caso não, manda para outra revista. Isso, né? Deixa eu ver aqui. A nível internacional, é melhor olhar para o fator de impacto. Sim, o Eduardo colocou essa questão do qual conta muito, dependendo da seleção, exatamente. Né, assim, para nós, professores, por exemplo, nós também somos exigidos publicar, né? Então, assim, pontuação para progressão, publicação em A1, A2 conta mais e vai diminuindo, né, conforme a qualidade da revista. Não sei se A1 é geralmente para doutores, né? Mas, assim, eu não posso dizer que sim, né? Mas, por exemplo, os avaliadores, né, eles têm vários critérios, né, que eu não vou dizer para vocês, são esses critérios, que vai depender da revista, do congresso, né, mas com certeza eles devem olhar e a titulação, né, também, lógico, eles vão julgar a qualidade do artigo, mas eles devem olhar a titulação desses professores, dos autores, né. Sim, é muito difícil ter artigos acadêmicos publicados em revistas de qualis A. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, o Ranieri colocou: eu ouvia falar que a principal vantagem da citação indireta é mostrar a compreensão mínima do autor. Eu tinha pensado na questão do tamanho. Isso, você pode usar a citação direta, geralmente, em trabalhos mais longos, né, como monografia, dissertação, tese. A Milena custou no segundo semestre, tenho muita dificuldade em realizar o desenvolvimento de artigo científico. Então, vou falar algumas dicas, né? Então, assim, vou continuar um pouquinho, tá? Aqui das dicas de artigo, ainda vou falar as dicas de projeto de pesquisa. Primeiro de tudo, a gente tem que entender a estrutura do artigo. De maneira bem geral, né? É o título, o autor, autores, a filiação, né? Lógico que aqui não é o nome do pai e da mãe, mas sim da universidade do qual você é filiado, né? Um resumo, um abstract, palavras-chave e o conteúdo, né? Esse ponto 6 é o maior. E geralmente, quando a gente vai estudar, né, sobre isso, tem conteúdo. Que conteúdos são esses? Introdução, desenvolvimento textual e conclusão. Dentro desse desenvolvimento textual, né? Deixa eu ver se eu pego aqui uma caneta. Né? Tem muita coisa que é o assunto do nosso próximo slide e terminar com referência, né? Tá? Ô, Lu, se tiver alguma coisa para eu responder, pode interromper, tá? Então, o que é esse desenvolvimento? O que é esse desenvolvimento textual, né? Deixa eu só voltar aqui para entender uma coisa, né? Eu repeti aqui a introdução, tá, gente? Né? Lá, vou voltar aqui no slide 4, ó, introdução, desenvolvimento textual e conclusão. O que é que tem nesse desenvolvimento textual, né? Eu coloco aqui, eu botei aqui introdução, na verdade, para falar o que é uma introdução. Porque eu sou professora de projeto de TCC, já professora de metodologia, então eu sei que tem muita diferenças, né, e divergências sobre introdução e referencial teórico. Porque meus alunos perguntaram, professora, eu já escrevi a introdução, porque eu vou escrever no referencial teórico. Vocês vão ver, às vezes, que nos artigos, dependendo do congresso, da revista, tem introdução e já parte para a metodologia, tá? Vocês viram isso, vocês escreveram isso muito bem no fórum sobre artigo científico, que a pergunta era que vocês compreendessem, né, essas partes dos artigos. Né? Então, como a gente tem aqui, né, na web várias pessoas, né,
de vários cursos e de níveis acadêmicos diferentes, vocês, né, vão concordar isso que eu estou falando. Se vocês também podem ver artigos que têm introdução, tem um referencial teórico, ou uma fundamentação teórica, ou estado da arte, ou mesmo nenhum desses nomes, mas sim o tema principal do artigo. Por exemplo, o título do artigo é o ensino remoto em um curso para discentes da UFC. Né? Então, o referencial teórico vai falar sobre o que é o ensino remoto. Né? E, às vezes, esse artigo ele pode ter referencial para fundamentação teórica ou mesmo o nome do tema, que é o ensino remoto, por exemplo. Então, é um momento onde você vai, teoricamente, se aprofundar na problemática principal do tema da sua pesquisa. Tá? Então, vocês vão poder ver isso, né, nas estruturas de alguns artigos científicos, tá certo? E aí, a terceira parte da Raquel, método... Oi. oi, tem uma pergunta aqui que talvez seja interessante falar agora. Introdução e justificativa são a mesma coisa, levando em consideração o que é exposto? Foi o Francisco Xavier que perguntou. Então, assim, o que é que a gente escreve na introdução, né? Então, na introdução a gente apresenta o problema, vocês viram isso também aqui na aula, né? Geralmente, também na introdução tem os objetivos, que é o geral e os específicos. Muitas vezes também na introdução se faz um apanhado geral do conteúdo, sem se aprofundar, porque a gente se aprofunda no referencial teórico e descreve a importância daquele conteúdo, né? Principalmente em projetos de pesquisa, tá? Ou monografia, dissertação, a gente tem mais tempo. Algumas vezes a gente vê isso separado, a gente vê uma introdução, a gente vê a justificativa e a gente vê itens de objetivo, tá? Eu, quando oriento trabalhos, quando escrevo, né, trabalhos mais longos com projeto de pesquisa, e até mesmo artigo, que é o tema que a gente está agora, na introdução, eu gosto de colocar tudo isso. Gosto de apresentar o problema, né? Gosto de trazer o objetivo, eu apresento o problema, né? Apresento um apanhado geral do conteúdo, né? E trago o objetivo. Termino a introdução geralmente trazendo o objetivo. O objetivo desse artigo e trago, né? Em artigo, é muito importante fazer isso por conta do espaço, como eu já falei. Mas, em algumas estruturas de trabalhos mais longos, tem professores, alunos que gostam de dividir, tá? Isso não tem uma regra fechada, tá? Se a gente for olhar as regras da BNT, eles explicam, né, que pode estar isso junto, certo? Tirei a dúvida. Doutora Luciana, se quiser também acrescentar mais alguma coisa. Não, só a Tayane que falou que a justificativa fica dentro da introdução, né? Que é Isso, justamente isso que você está colocando. isso, né? E aí, assim, eu já vejo, principalmente não em artigo eu nunca vi a justificativa separada da introdução, mas já vi isso em trabalhos maiores, em projetos de pesquisa e nos outros, né? Mas em artigo é muito importante que a justificativa o que é? É dizer o porquê do trabalho, justificar a importância do trabalho. Não dá para criar um espaço, né, para falar da importância, você escreve isso na introdução. Né? Até porque se a gente for criar um espaço para cada coisa, introdução, outro espaço justificativa, outro espaço objetivo, vai ficar um monte de sessões no artigo e não fica legal. Né? Então, assim, até assim, para artigo a gente não vê muitas sessões, a gente vê poucas, como tem aqui. Como eu já falei, às vezes é só introdução, às vezes, em alguns artigos, nem precisa escrever o referencial teórico, você já escreve essa parte teórica na introdução, né? E já pula para a metodologia. Mas, assim, na minha área, existe essa diferenciação entre introdução e trazer um espaço, uma sessão, para se discutir a teoria que tem daquele trabalho. Certo? Ficaram disponíveis, sim, gente. Eu vou mandar, tá? Eu já mandei até para a professora Luciana, mas eu posso mandar em PDF para ela. Tá? Eu fiz no Google Drive, então ela pode mudar, acrescentar também alguma coisa caso que ela queira.
Pronto, aqui tem outra dúvida aqui do Ítalo. Quantas laudas máximas na introdução, levando em conta fazer a apresentação do problema e objetivos? A sugestão sua. Tá, por exemplo, eu estava até escrevendo um artigo agora de 8 páginas, né? Então, geralmente, a introdução ela fica assim, o título, aí tem os autores, tem um resumo abstract, aí a introdução vai pegar o final, o meio da página, né? E aí o meio da outra. Então é como se fosse assim, uma página para um artigo de 8 a 12 páginas. Eu sugiro que a introdução leve uma página, né? Que o referencial teórico de uma página e meia a 2. A metodologia, geralmente, sei lá, de meia a uma página, para 4, né? Os resultados e discussões de 2, né, a 3 páginas, a conclusão de uma já deu 8, né? Então, assim, isso ainda tem as imagens que às vezes tem, né? Então, mais ou menos esse aí um dado quantitativo, tá? Certo? E aí vocês vão fazendo, né? Ajustando. Às vezes, eu prefiro escrever, quando eu escrevo com muita gente, sei lá, 3 autores, a gente escreve bem muito, e aí a gente sai cortando. Para mim é muito mais fácil cortar do que criar, assim. Então, eu prefiro dar asas à imaginação e depois cortar do que o contrário, tá? E aí, gente, assim, eu ia falar do ponto 4, né? Resultados e discussões. Existem diferentes congressos, diferentes revistas que separam os resultados e discussões, mas geralmente esses dois são juntos. Às vezes é só o rótulo resultados, mas você traz os resultados e também a discussão, né? Tá certo? E aí a conclusão. Vocês estão escutando? Sim. Que a Italândia, eu já vi artigos sem referencial teórico, porém seria um relato de experiência. Pois é, isso aí é muito importante, a gente estar conversando sobre isso, e que apareceu isso no fórum, né? Que até a atividade do fórum é que vocês percebessem esses diferentes, desculpa, gente, esses diferentes formatos, né? Que existem aí para artigos, e de eventos, de revistas, de congressos. Aí tem a Laila perguntando o que seria essa discussão que está em resultados e discussões. Bem, gente, geralmente em trabalhos em áreas, né, mais de exatas, né, você traz os resultados, às vezes dados mais estatísticos ou gráficos e discute isso depois. Como eu falei antes, tem alguns poucos, né, eventos ou revistas que separam, né, mas os resultados você mostra o resultado, certo? Com dados às vezes mais estatísticos, e você discute aqueles resultados. O que é discutir é dialogar até com outros autores, né? Então, o resultado foi isso. Então, conforme já foi discutido lá no referencial teórico, né, que você trouxe isso, você retorna esse referencial teórico nos seus resultados. O que é que a gente chama de dialogar, né, esses resultados, mostrar o que você achou, discutir o que é aquilo ali, o que é aquele dado, né, aquele resultado significou para você, né, principalmente quando você estudou tudo aquilo do seu referencial teórico, né? O que é que ele mostra aquilo ali? O que é que você traz? O que é que você discute? Né? Você, enquanto cientista, o que é que você conclui? Não uma conclusão de maneira geral, mas o que é que aquilo ali lhe mostrou? Certo? A Clebiane está perguntando aqui. Já havia algumas conclusões muito pequenas, um ou dois parágrafos somente, em relação às demais seções do texto. Isso é suficiente mesmo em um artigo? Clebiane, é bem difícil eu colocar assim, uma resposta genérica, né? Mas eu já avaliei bons trabalhos com conclusões de 2 parágrafos, inclusive eu também já fiz artigos de 8 páginas, né? Era um artigo que era de 5 a 8 páginas e que a conclusão ficou em 2 parágrafos, né? Então, eu diria que sim, é suficiente, mas eu diria que é importante ver o todo do artigo, né? Para dizer assim, ficou legal essa conclusão, certo? Aí o Ranieri está colocando aqui, discussão seria comparar os objetivos iniciais com o que foi descoberto na investigação?
Sim, é muito importante trazer isso, né? Trazer os objetivos. E também, principalmente na conclusão, você vai concluir, ó, meu objetivo era esse, eu atingi esse objetivo, ou não atingi, né? Mediante a investigação que você explicou na metodologia, nos resultados e nas discussões, mas seria isso sim. Mas eu diria que os resultados e conclusões, né, principalmente para dialogar, que você colocou no referencial teórico, na fundamentação teórica. Né, você discutir, você mostrar, você dizer o que aquilo ali significou para você. Certo? E você pode fazer esse fechamento trazendo os objetivos iniciais na conclusão. Você pode até assim, conforme, né, os objetivos dessa investigação era esse aqui, nós atingimos isso aqui, nós concluímos isso. Tá? E a Tayane está dizendo que na área dela, a conclusão é muito curta e direta. Qual é a sua área, Tayane? Então é isso, né? Engenharia Química. Sim, sim. É isso mesmo. Né? Existem muitos trabalhos que em artigos, tá, gente? Pode aparecer de 2 parágrafos, né? Eu já vi monografias, eu fico às vezes investigando isso muito, porque é uma interdisciplinar. Então, por exemplo, eu já vi monografia com a conclusão de uma página, né? A monografia aceita, que eu não fui da banca, por exemplo, entendeu? Mas eu já vi. Eu vou falar para vocês aqui também, por exemplo, a minha dissertação de mestrado também, eu não lembro também da conclusão, mas eu lembro que eu sofri muito para fazer, porque ela estava pequena, e eu, sei lá, acho que talvez eram 3 páginas, não lembro, mas eu sofri muito, meu Deus, isso não é uma conclusão de 3 páginas, mas foi com 3 páginas. Isso, o importante é concluir o essencial. E eu já conversei uma vez com o meu tio, que era professor da Odonto, né? E ele falou, a gente conversando sobre trabalhos acadêmicos, ele falou também que na área dele a conclusão era bem curta. Então, posso seguir, gente? Pode. Só tem uma pergunta do Jordan que eu Tá. achei interessante, ó. Posso usar a conclusão para comparar os resultados obtidos no meu estudo com os resultados atingidos por outros estudos semelhantes? Sim, eu diria que sim. Não é muito comum, né? Mas eu não tem nada que eu conheça que diz, não faça isso, né? A gente vê muito essa discussão, né, de estudos entre si, não com os resultados, lógico que não dá para fazer, por exemplo, na referencial teórico. A gente vê muito essa comparação, né, entre um estudo e outro, até um estudo que você fez anteriormente, tá? Mas eu não posso lhe responder dizer assim, não, na conclusão você não pode fazer. Pode sim, certo? E aí, mais alguma pergunta, gente? Acho que podemos ir. Acho que alguém abriu o microfone aí. Eu acho também. Foi a Maria Lúcia. Deixa eu lhe ver aqui, Maria Lúcia. Pronto. Gente, aí assim, agora eu vou entrar em projeto de pesquisa, mas que não impede que a gente volte para artigo, caso vocês precisem, tá? Então, assim, o que é um projeto de pesquisa? Tá? É um documento que irá apresentar os planos para o desenvolvimento de possíveis atividades realizadas durante uma pesquisa. São submetidos para algum órgão de financiamento ou para professores orientadores, né? O que é órgão de financiamento? Por exemplo, nós professores, às vezes abrem um edital da FUNCAP, um edital do MEC para projeto de pesquisas. Então, a gente escreve um projeto de pesquisa para saber se a gente consegue esse financiamento para fazer a pesquisa, tá? Então, a gente envia, né, para esses órgãos de financiamento. Ou, para a maioria de vocês, um projeto de pesquisa você manda para um professor orientador, para uma banca, que vai selecionar você para um mestrado, doutorado em especialização, né? Ou, né, para concluir o seu curso de graduação, você submete a um professor orientador que pode lhe orientar. Você faz o projeto de pesquisa e diz, esse é meu projeto, estou precisando de um orientador. Você quer ser meu orientador mediante esse projeto? Né? O projeto de pesquisa não é a sua pesquisa final, tá? E sim o planejamento do que você pretende desenvolver. Então, lógico,
ela vai, né, trazer a introdução, né, referencial teórico, uma possível metodologia, né, e não vai trazer resultado, discussões, porque não tem, é um projeto, uma proposta, tá? E nem conclusão, tá? Mas vai trazer um cronograma, tá? Raquel, tem o Ranieri perguntando se a UFC possui iniciativas próprias de financiamento ou fomento científico. Eu não sei responder assim, de financiamento. Eu acho que não, sabe, Lúcia? Tem de financiamento? O que eu conheço, Ranieri, é pelo PIBIC. Quando as bolsas do PIBIC saem, elas podem ser subdivididas pelo fomento da UFC, fomento do CNPq e, às vezes, fomento FUNCAP, tá certo? Então, a bolsa que a UFC fornece para pesquisa ou para iniciação científica, ela vem do PIBIC ou então do PIBIT, que é o de iniciação, ou de inovação tecnológica, tá certo? Então, eles vêm por esses dois caminhos. Isso, por exemplo, para a gente ter monitores, né, ter bolsistas, a gente faz um projeto de pesquisa e submete, né, a pró-reitoria de graduação, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu tenho um bolsista PID, né? Então, todo ano eu faço meu projeto de pesquisa e submeto para saber se eu mereço ter um bolsista. Então, a gente também faz projeto de pesquisa para esse fim. Tá? E a gente segue todos esses passozinhos de projeto de pesquisa, do quais vocês também discutiram, né, muito bem. Lógico que a discussão do fórum estava bem mais voltada para TCC do que, né, essa coisa de mandar projeto para ganhar um financiamento ou ganhar um bolsista, por exemplo. Né? Tá? Projetos de pesquisa, eu coloquei aqui, gente, para TCC especificamente, que eu achei que seria a maioria, mas vai ter outras dicas aí, tá? Escolha um tema que você goste de pesquisar, né? Por que isso, gente? Muitas vezes tem alunos que procuram, alunos de pós-graduação também. O professor, eu quero ser orientado pelo professor tal, né? Lógico que o orientador é muito importante. Então, eu vou lá, já tenho contato com esse orientador, e você pega, me dá um tema que você quer pesquisar para eu pesquisar, né? Eu não indico muito isso, né? Eu gosto muito da filosofia do pão de açúcar, que é o que faz você feliz. Porque você vai pesquisar isso durante algum tempo, e se você não gostar do tema, né? Não vai ser legal concluir um projeto de pesquisa, uma pesquisa do tema que você não goste. Então, uma coisa muito importante, né? O que faz você feliz, o que... Né? Tem aquela musiquinha da Clarice Falcão, né? Eu esqueci agora, eu tava louca para cantar para vocês, mas eu não vou poder cantar agora. A Heloísa tem uma pergunta, né? Qual você... Luciana, deixa eu ver aqui, peraí, Qual você deve ser o primeiro passo para iniciar a construção do projeto de pesquisa? Durante a escrita do meu TCC, a professora que me orientou recomendou inicialmente que eu definisse os objetivos da pesquisa antes de iniciar a leitura do referencial teórico. Tá, eu vou já responder essa pergunta, certo, Luísa? E aí, assim, depois que você escolheu o tema que você gosta, do que faz você feliz, você convida o professor orientador. Né? E tem que ver, por exemplo, lá no nosso curso, Sistemas e Mídias Digitais, tem uma disciplina só para fazer o projeto. Né? Inclusive, eu ministro essa disciplina. E a gente já pede que o professor orientador comece a acompanhar esse aluno. Deve ter cursos que, não, você só vai poder contactar um professor quando você já tiver seu projeto feito. Então, vai depender muito de curso para curso, né? Compreenda qual o formato do trabalho final que deve ser publicado. Por quê? Lá no curso Sistemas e Mídias Digitais, existem 3 formatos, né? Que pode ser em formato de artigo, publicado com Qualis, tá? Pode ser um relatório técnico-científico, certo? Que é um relato de algum produto que foi desenvolvido, ou uma monografia, certo? Então, assim, é importante que vocês conheçam isso para dentro do curso. Para os alunos de pós-graduação,
só existe um único formato, né? Para mestrado, uma monografia, né? Ou, desculpa, uma dissertação, para doutorado, uma tese, e para as especializações, a monografia, né? Leia trabalhos anteriores, né? Do curso que vocês estão. Né? Então, assim, quais foram já os trabalhos que já foram realizados, trabalho de graduação, né, quem tiver no mestrado, leia os trabalhos parecidos que vocês têm do curso ou fora deles, né? Hoje em dia, com a internet, a gente tem acesso muito fácil, né, aos trabalhos de graduação ou de pós-graduação. Acho que no próximo slide eu consigo responder a pergunta da Heloísa, mas tem alguma pergunta que eu posso responder agora? Tem. Não pode existir temas repetidos ou parecidos? É o Natanael que pergunta. Natanael, temas repetidos, não, né? Você não pode fazer um trabalho repetido, assim, igual, né? Mas parecido, sim. Por exemplo, de graduação, né? Eu quero investigar o ensino remoto na disciplina X. Aí você vai investigar o ensino remoto na disciplina Y, por exemplo. São parecidos, mas não são iguais, porque são disciplinas diferentes, certo? Não sei se eu fui clara. Né? Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem? Deixa eu relembrar. Tá tudo bem. A Heloísa está com um probleminha de ouvir pronto. o áudio, mas eu acho que já resolveu. Aí vou tentar falar um pouquinho da pergunta da Heloísa, né? A Heloísa, assim, cada professor orientador, né, tem como é que eu digo, não é bem metodologias, estratégias para fazer com que o aluno chegue na escrita do TCC, né? Ela definiu primeiro que você falasse dos objetivos. Talvez ela queria conhecer o que é que você quer atingir, né? Geralmente os objetivos começam com um verbo, né? E aí talvez ela julgue que isso seja mais fácil, né? Você, pelo menos, assim, centrar, como se fosse uma meta. Bem, a minha meta é... Qual a sua área, Heloísa, depois? Só para eu ver se eu consigo colocar Deixa eu ver aqui. Sei lá, a meta dela é investir, né? Só estou pensando em ensino remoto hoje em dia. Investigar como é que os alunos, né, estudaram, trabalharam durante o ensino remoto, né? Então, assim, investigar, analisar os alunos. Então, assim, com os objetivos, talvez ela ajude ela a compreender para onde você vai ler, né? O que você vai ler. E aí, depois, quando ela entende o que você está querendo, quais são os objetivos, né? Você vai iniciar essa leitura. Então, pensar em objetivos é uma maneira bem objetiva, né, de definir essas leituras. Né? Então, talvez, né, ela faça isso. Na disciplina de projeto que eu ministro, eu começo pelo tema geral, né? Assim, não é o título especificamente da pesquisa, mas definir tema, né? Ou um ou dois temas que você se interessa, começa a ler trabalhos parecidos e logo depois, rapidinho, a gente já trabalha com a definição de objetivos, que podem mudar, né? Durante o trabalho da estrutura do projeto de pesquisa, não tem problema mudar, tá? Não sei se eu consegui, Heloísa, ou os demais, né, participantes, tirar essa dúvida aí sobre por onde começar, né? Uma estratégia boa de começar... Tem uma... Oh, desculpa, Raquel. Tem o Ranieri aqui dizendo que desde que a delimitação do trabalho seja diferente, o tema pode ser semelhante, certo? Deixa eu ver, desde que a delimitação do trabalho... Eu não entendi bem a pergunta. O trabalho, a delimitação do trabalho é diferente. Sobre a pergunta dele, né? Isso, é isso mesmo, Ranieri. Certo? Lembrei da sua pergunta. O tema pode ser diferente, mas, assim, muda o público, muda a observação de alguma coisa, não tem problema, né? Lá no curso Sistemas e Mídias Digitais, às vezes um grupo faz o mesmo produto, tipo assim, um recurso educacional digital. Aí tem um que vai investigar esse recurso, mas vai investigar a usabilidade, né? Tem outro que pega esse recurso educacional digital, o mesmo recurso, e vai investigar como é ele na sala de aula, né? Então, assim, é o mesmo produto
e às vezes 3, 4 trabalhos diferentes para o mesmo produto, certo? E é isso mesmo. Então, com a sua pergunta, desde que a delimitação do trabalho seja diferente, o tema pode ser semelhante. Sim, pode. Tá? E aí é interessante que mude o título, não seja o título igual, igual, igual. E nem dá, né? Porque se o título traz muito da delimitação, né, não vai dar para ter títulos iguais, certo? Mas Glaucine, acho que Glaucine está apreensiva. É normal, todo mundo sente isso. Se eu dissesse para onde começar, né, por onde eu começo? Defina o tema, diga aí, por favor, qual a sua área, né, o seu curso. E da cidade onde você fala. Brincadeira, gente. Então, assim, é começar, gente, tem uma coisa muito interessante. Por onde eu começo? Lendo, gente. A gente não vai conseguir escrever nada, produzir nada, se a gente não ler, se a gente não conhecer. É uma alusão bem do que acontece nas redes sociais. Começa as pessoas discutirem, né? Por exemplo, está muito em voga o racismo. Isso é racismo, isso não é racismo. O pessoal fala, vai ler, vai estudar. É isso, gente. A gente tem que ler e estudar sobre o tema. Ah, eu tenho muito interesse em design. Design, gente, mas design é uma área muito grande. Vamos delimitar mais, vamos afunilar. É design, experiência do usuário, é design em relação a quê, né? Então, se você disser aí, Glaucine, assim, a sua área, a gente pode, sei lá, inventar outras delimitações, né? Então, é isso, é saber a sua área, o que você gosta. Lá no curso, Sistemas e Mídias, né? Tem a área de mídias, tem a área de programação. Uma das coisas é definir isso, o que você quer pesquisar, o que você gosta de fazer. Tem muita gente assim perdida, né? Em todos os cursos, e eu costumo falar assim, lembre de tudo que você estudou, abra lá seu histórico escolar, né? Qual disciplina você mais gostou? Não é do professor, às vezes confunde o professor, né, com o que eu gosto realmente. O que você gostou de ler, de estudar? O que é que mais te encantou? O que é que você teve vontade de investigar, de descobrir, né? Exatamente. Né? É licenciatura em matemática, né, assim. Então é isso, sei lá, seria da parte mais formal, de representação numérica, ou seria uma parte do ensino? Se for do ensino, é mais do ensino da álgebra, ensino da geometria, né? Vamos pensar no ensino do fundamental, séries finais do ensino fundamental, né? Que parte, o que, que você gostaria de ver? É como os professores ensinam? É como os alunos aprendem? Então, assim, vai se questionando sobre isso e aí vai lendo trabalhos parecidos, né? E aí você pode, de repente, ver um trabalho e aí se encantar por um, né? Eu sou pedagoga, como eu falei no início, e eu investiguei o ensino da álgebra nas séries iniciais, né? Eu fiquei muito inquieta, descobrindo mesmo, lendo trabalhos, por que não que crianças do ensino fundamental, das séries iniciais na época, né, que eu estudei era séries, não eram os anos, não podem já aprender alguns conceitos algébricos, eu me questionei isso, né? E aí eu bem, o que são conceitos algébricos? E fui vendo conceitos algébricos, estudando conceitos algébricos, e aí descobri um grupo de pesquisa em Boston. Eu ia fazer até o final do meu doutorado lá, doutorado de sanduíche, ia me mudar para Boston, para isso no doutorado já, tá, gente? Mas na graduação eu me questionei muito isso, né? Por que que as crianças já não podem começar a trazer atividades que possam elaborar esse conhecimento algébrico, né? Para quando ela chegar nos anos finais, não ter tanta dificuldade com álgebra, né? Isso, ó, modelagem matemática, etnomatemática, resolução de problemas. Aí você viu, estou resolução de problemas e você encontrou o Vergniaud. Poxa, como será essas situações, né, que o Vergniaud traz em uma criança da escola de uma prefeitura de Fortaleza, né? Será que as professoras conhecem todas as situações de Vergniaud? Né? Vergniaud, gente, é um teórico francês, me corrijam se eu estiver errado, que estudou diversas situações e problemas na educação matemática, né?
E aí, ó, eu colocando acho que nas crianças dessa fase já veio bastante áudio. Pois é, então assim, hoje em dia a gente vê com a BNCC é Base Nacional Comum Curricular, já traz esse pensamento, e depois de 20 anos, então eu fico até feliz que de repente eu contribuí de alguma maneira, né, para os teóricos, né, que escrevem, né, a política da educação brasileira, pensar sobre isso. Então, tem como realizar uma boa fundamentação teórica. Eu vou já tentar responder. Eu acho que são 12 slides, eu vou continuar rápido aqui. A estrutura do projeto de pesquisa. Não sei se é interessante vocês querem saber disso, talvez isso já tenha sido contemplado no material, né, do curso, mas a parte externa, né, a capa e a lombada, é opcional. Geralmente a lombada é aquela parte assim do livro, né, que é o lombo do livro, a parte que a gente vê o título e o autor, né? Alguém me ajudaria a definir melhor como de a lombada. E os elementos, a parte interna, que se divide em elementos textuais, textuais e pós-textuais, né? Deixa eu ver. Tá perto de acabar, né, gente? Pois é. Por isso que eu não sei se eu falo sobre isso, né? Mas. Acho que pode passar, o pessoal já está sabendo Pode, mais, a né? gente pode olhar os Não, outros tá. elementos. Isso, eu trouxe isso aqui, que é um recorte até da BNT dos elementos, o que é obrigatório, o que é opcional. Eu ia falar a diferença de alguns, mas não sei se é tão importante. Mas dicas gerais, né? Ler sobre o tema e o que já foi feito, acho que eu já falei sobre isso, né? Uma coisa muito importante que a gente aprendeu muito aqui no curso é de ser organizado, né? Faça um roteiro, organize as leituras, né? Você lê os artigos, baixe esses artigos, dividam em pastas, né? Faça um roteiro, né? Introdução, tem que escrever a introdução. Vai escrevendo tópicos, né? Do que você acha importante falar e de repente você tem vários tópicos e pode transformar em um texto, né? Reserve um tempo para revisões finais, já para depois. Eu sei que vocês estão mais preocupados em um antes de tudo, né? Antes de chegar no final. E conheça as normas da BNT. Né? Só um detalhe, Raquel, que eu Tá. queria acrescentar, é que nessa parte aí de conhecer as normas, eu tiraria um dia ou algum tempo, nem que seja um pouco mais de um dia, para poder revisar todo o trabalho, de acordo com as regras da ABNT, porque é exaustivo. E se você Isso. misturar o que você está escrevendo com aquilo que você vai fazer de formatação, as coisas podem não sair muito bem de acordo com o que deveriam, né? Então, tire um dia só para olhar a formatação, porque é muito importante. Isso. E sim, como utilizar a boa fundamentação teórica, tentar responder a Milena, que nosso tempo está acabando. Tentar ler coisas atuais, né? Quando de coisas atuais assim, é muito genérico, né? Mas, exemplo, livros. Lógico que alguns livros que são básicos, que são teóricos, eles podem não ser tão atuais, né? Porque eles são teóricos, né? Eles são marcos de um tempo, né? São às vezes até atemporais. Mas se você quer fundamentar bem, trazendo artigos, traga artigos de 5 anos ou 10 anos para cá, né? Eu diria até mesmo 5, de 5 anos para cá. Isso vai lhe ajudar a dizer, eu estou sacando, estou entendendo o que é que dentro da minha área, bem específica, estão se tratando, estão discutindo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, né? Como eu posso desenvolver uma metodologia? Acho que dava uma webconferência só sobre isso, né, Lu? Assim, Sim. mas de uma maneira geral, uma metodologia, né? Ela explica como você vai fazer a sua investigação, né? Como é? Você vai precisar de que materiais? Você vai fazer entrevista? Você vai fazer como que você vai colher esses dados? Né? Você vai fazer entrevista, um questionário, uma observação, né? Então, tem muitos detalhes metodológicos, né? Mas de uma maneira geral, em final de webconferência, eu diria que é o como fazer. Como você vai fazer, né? Eu costumo dizer assim, quando eu vou falar de metodologia com os meus alunos, eu pergunto assim, gente, a luz queimou, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, preciso procurar ter uma outra luz. Depois eu preciso de um cavalete para subir na luz. Então, é a partir da sua pergunta, do seu problema de pesquisa,
que você vai poder responder o como fazer. Você responde, às vezes, o que é, que você explica isso na introdução, né? Diz o porquê, a importância, e na metodologia é o como. Como que você vai resolver isso? De que materiais você precisa, né? Então, a Italândia diz que, infelizmente, não sou organizada, é meu pior defeito, mas o curso está me ajudando muito, que bom. Não é... Tenta se aproveitar um pouquinho do que você chama também de defeito, tá, Italândia? Vamos lá. Deixa eu ver se eu... Obrigada, Nathanael, tá, né? Dizendo que ajuda muito. Deixa eu ver, gente, eu tô baixando aqui, professora, vem um edital que pedia na metodologia procedimentos técnicos e referencial teórico. Será que o referencial teórico, ou da metodologia, ou o referencial teórico no trabalho, como um todo, pode vir na metodologia? Eu acho que essa coisa do referencial teórico, metodológico, né? Não sei, não sei, não vi o edital, mas talvez seja. Se é estudo de caso, é estudo fenomenológico, né? Existem várias linhas teóricas metodológicas, né? Que em livros de metodologia vai te explicar bem melhor isso, Tayana, né? Que a metodologia também não é só o como, mas existe esse corpus teórico, metodológico, que a gente precisa, né, compreender, né? Outros tipos de pesquisa, por exemplo, quando a gente fala em referencial, nessa coisa mais teórica da metodologia, é um trabalho qualitativo, quantitativo, é qualitativo por quê, é quantitativo por quê, então isso entra um pouquinho na parte teórica da pesquisa. Por exemplo, se você explica o que seu estudo é qualitativo, e o que é um estudo qualitativo? Existem livros só explicando o que é uma pesquisa qualitativa. Então, você traz esse referencial teórico também, certo? Não sei se eu expliquei bem, vou beber aqui uma aguinha, cara. Então, Nathanael tá dando aí uma dica, né? Para quem gosta de formatar só depois. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Bem, Eu acho Tayane, que já sempre foi. foi, né? Lúcia, a Tayane Esse até seu entendeu, último slide, eu acho que sim. Eu acho que esse seu último slide que vem depois das dicas gerais é bem legal, tá? Raquel. Se tu puder mostrar. Aí, gente, eu ia colocar aqui algumas dicas de escrita. Eu achei que eu tinha preparado pouquíssimas coisas, que em meia hora eu ia terminar de falar, mas adorei as perguntas de vocês. Bem, dica de escrita. O principal, gente, eu coloquei aqui enquanto avaliadora, né? Já avaliei muitos trabalhos de muitas bancas. Gente, escrevam no SVP. O que é SVP? Sujeito, verbo, predicado. Exemplo, o conselho discutiu a regra. Vocês não estão escrevendo poesia, fico brincando, né? Tipo assim, a regra foi discutida pelo conselho, a voz passiva, né? Ou foi discutido pelo conselho a regra. Imagine isso numa frase longa, né? Foi discutida pelo... Meu Deus, o que é que foi discutido? Lá no final vocês colocam a regra, né? Tentem ser claros, né? Fujam de frases longas, né? Evite, ponto 2, generalidades. Por exemplo, os alunos tiram muitas notas ruins em matemáticas, todos os alunos, né? Evite generalizar isso, os alunos os professores não ensinam, né? Então, você põe problema nos professores, né? Traga sempre, né, pesquisas, então evite achismos, né? Nunca coloque assim, acredito que não sei o quê. Acreditar em outro espaço. Na academia a gente não acredita, a gente acredita em Deus, mas na academia a gente não acredita, a gente tem que provar, né? Então a gente coloca assim, de acordo com fulano de tal. A gente está todo mundo escutando, eu senti que diminuiu a tela em algum momento, mas acho que sim, Não, eu também estou escutando, sim. Estamos sim. Então, assim, não acreditem, tragam dados, né? Os alunos, se você quer dizer que os alunos têm dificuldade de matemática, traga dados do INEP, de avaliações nacionais, expliquem esses dados, procure autores que já tenham investigado esses dados. Mas se vocês querem trazer um conceito, não digam de alguma coisa que vocês acreditem, coloquem dados, pesquisas, vocês não estão trabalhando com achismos, né?
do que você acha, do que você prefere, do que é melhor, mas sim com a coerência científica, tem que trazer dados que expliquem aquilo ali que vocês estão falando, certo? Evitem sentenças longas, né? Isso complica muito a leitura de quem está conhecendo, avaliando seu trabalho. Isso é muito comum, gente, né? Em uma primeira instância, no momento, eu colocaria assim, escrevam do jeito que vocês gostam. Depois vocês vão ler, né? E vão ver quantos pontos finais vocês colocaram nas frases, né? E aí que é super natural. Às vezes a gente começa a escrever para... Um dos comentários que eu mais faço num projeto de pesquisa de graduação é assim, um parágrafo inteiro com uma única linha. Isso acontece muito, né? E é normal, gente, também. Isso é super normal, né? Mas como dica, eu diria, escreveu, vamos lá. Tem muito que, né? Eu era uma pessoa que usava muito que, né? Tem ponto? Não tem. Frases longas. Esse parágrafo inteiro é uma frase. Então, né? Leiam, parem, revisem, vão colocando pontos nas coisas, né? Saibam, né, usar citações e de boa qualidade, né? Como eu já falei um pouquinho, né? Citação direta, indireta, saiba usar. Tem gente que adora trazer em trabalhos mais, né, maiores, né, de monografia, um monte de citação, só para ficar um pouquinho mais gorda a, a dissertação, né? Não se preocupem com quantidade, se preocupem com a qualidade, só coloquem citações se realmente, né, as diretas, tá, gente? Se elas, né, realmente trazerem, assim, uma discussão interessante para aquilo que vocês estão trazendo, né? E de boa qualidade é que, geralmente, assim, eles colocam citação só por colocar, não discute, né? Ou então muito antiga a citação, certo? Deixa eu ver aqui. Talvez aplicar um índice de flash no texto. Tem umas perguntas, Raquel, que estão aqui em cima ainda. Deixa eu te mostrar, ó. O Ranieri coloca assim: então artigos científicos não gostam da voz passiva? Eu não sei se eles gostam ou não gostam, difícil para eu lembrei agora da propaganda do Iguatemi, não sei se vocês viram, a propaganda dizia o Iguatemi, estava morrendo de saudade. Gente, o Iguatemi agora tem sentimento, né? Mas assim, brincadeiras à parte, né? O artigo, se eles gostam ou não gostam de quê? De voz, não é bem um artigo, gente, é porque a voz passiva, né? Ela se torna às vezes um pouco confusa, não tão clara, certo? Então, assim, isso é muito consenso se você for abrir livros de metodologia científica e usar uma escrita mais clara, mais reta, mais direta, né? E a gente consegue fazendo isso no sujeito, no verbo e no predicado. Pronto. A Italândia pergunta assim, ó, neste ponto 5, como avaliar uma boa citação? Como é que a gente sabe se é uma boa citação ou não? Tá. Por exemplo, eu estava... geralmente, né, a gente usa uma citação que não, você está falando aqui todo no parágrafo, né, e colocou uma citação que não diz muito com o que está escrito no parágrafo, né, você não usou a citação de maneira adequada, na verdade, eu coloquei boa qualidade, nem é muito apropriado, então não foi de uma maneira adequada, porque você não dialogou com o que você falou antes ou depois. Outro exemplo de saber usar a citação, né? Eu estava escrevendo recente um artigo o Ctrl-E, que é outro artigo que vai acontecer aqui na área de educação e novas tecnologias. A gente estava querendo buscou um artigo de 2007 sobre utilização de recursos. Poxa, mas é um artigo em um congresso de 2007. Já temos outros artigos de congressos mais recentes, então vamos saber, assim, vamos tirar apesar do conceito ser bom, do exemplo de utilização ser bom, mas é um trabalho de 2007. Com certeza esses autores já publicaram, né, em 2017, por exemplo, nesse sentido, sabe, gente? Acho que o de boa qualidade nem não ficou bacana aí, fazendo uma autoavaliação agora.
Pronto. A Tayane pergunta se é sempre bom pedir para algum especialista revisar a ortografia. Com certeza. Eu recomendo demais, né? Grande para trabalhos finais de curso tem que ser assim quase que obrigatório, né? Às vezes para artigo é complicado pelo tempo, porque às vezes é tudo muito rápido, mas já vi trabalhos, né, serem rejeitados porque não tá bem escrito. E fora que quem vai avaliar começa a ler um trabalho confuso, parágrafo longo, né? Ou sentenças longas, nem parágrafos, sentenças longas, o avaliador já fica assim, não tá legal a escrita, né? E geralmente não fica muito bom, não fica legal, não é aceito, pode não ser aceito. Ou então, às vezes, o trabalho tá muito bom, é A aceito, Laila, desculpa, e o revisor diga, ó, o trabalho tá muito bom, foi aceito, mas, né, faça uma revisão aí, ortográfica e de outras coisas. ai, A desculpa, Laila? Raquel. Aí, a Laila pergunta assim, sobre as referências, elas devem ser organizadas em ordem alfabética ou há outro critério? Em ordem alfabética. Eu desconheço, professora Luciana, diga se você conhece, se existe outra ordem, né? Outra organização de referenciais teóricos. Não conheço. Tem, Ah, eu tem, um, conheço tem, um tem um outro tipo lugar de que faz. artigo que é assim, que é por numeração, né? Por exemplo, a gente vai escrevendo, aí bota Isso. assim, entre parênteses, né? Então, esse que é a ordem de que apareceu as, as citações, né? Então, na introdução, você quer falar alguma coisa de um conceito, você bota entre colchetes, eu acho, né? E bota assim, Aí, essa primeira citação que você usou vai ser a primeira lá dos referenciais teóricos, né? Isso, Eu não sei o isso. nome Essa aí. desse modelo, assim, eu esqueci agora o nome. Tem um nome para esse, Luciano? Não Para esse conheço o estilo? nome. Eu só sei que Ah, é. esse estilo aí não é em ordem alfabética, é em ordem de que aparece o autor no Isso. texto. É, Vancouver, né? Eu acho, a Thaís colocou, Eu não tenho Ah, tanta pronto, certeza, mas beleza. é essa aí. Não é tão comum a gente não ver, mas eu já vi também. Eu falando aqui e me lembrei. O Ranieri coloca assim: talvez aplicar o índice de legibilidade de Flash no texto do artigo seja uma boa estratégia de escrita, professora. Meu amor, o que é índice de legibilidade de Flash? Você sabe, Raquel? Obrigada, Luciana. Não. Eu acho que é tipo Eu também não um sei, buscar, Ranieri. localizar, né? Talvez. Explica aí, Ranieri. Acho que ele vai escrever aí. Pois é. Acho que já ele escreve. O Ítalo, que é o nome de outro evento, acho que é o Ctrl-E, né, Raquel, que você citou? Botei já a chamada aí do Ctrl-E, mas iria acontecer, né, na Paraíba, mas as inscrições desse congresso é a quarta edição dele, né? A primeira foi em Natal, a segunda foi aqui, a gente até organizou. A do ano passado foi em Recife e agora vai ser, né, na UFPB e vai ser online devido à pandemia e as inscrições são gratuitas. Isso. Gente, o nosso tempo já estourou. Muitas pessoas já estão precisando ir, tá certo? Eu vou agradecer a professora Raquel pela disponibilidade, por ter tratado esse tema assim de uma forma tão leve, né, para a gente poder estar perguntando e respondendo. Foi ótimo, Raquel. Muito obrigada. Adorei, gente, adorei. Desculpem algumas brincadeiras, só para deixar assim, a tarde mais light, com tantos problemas que a gente vem enfrentando todos, né? E adorei nosso papo, nossa conversa. Muito obrigada, Lúcia. Se precisar de alguma coisa que eu possa ajudar, certo? Você pode contar comigo, você sabe disso. Ah, sim, sempre. Muito obrigada. Você é sempre muito bem-vinda e muito querida, Raquel. Eu lembrei da música, assim, o que faz você feliz? Você feliz, e o que é que faz? Alguma coisa assim. Vou procurar agora. Até cantei na webconferência, gente, que coisa horrível. Olha aí, legal que tá gravado, Raquel. Vão me chamar Muito o bom. The Voice. Isso, pronto. Tá bem, vocês já Pessoal, escutaram muito essa obrigada. música? Vocês escutaram Eu essa acho que música aí? sim. É uma propaganda do Pão de Açúcar, que a Clarice Falcão canta.
Oh, o Raniero está falando aqui do tal do índice flash. Depois a gente vai dar uma olhadinha para entender melhor, viu, Raniero, o que é. Muito obrigada pela dica, porque é sempre bom quando a gente aprende com vocês, é muito legal. Ah, Muito adorei. obrigada todos vocês que estão falando aqui, uau, kkk, tudo de bom, eu preciso ir, pois vão, meus queridos, fiquem à vontade. Lembra que na próxima terça a gente tem o nosso bingo, às 14 horas lá no chat, e na próxima quinta a gente vai ter uma outra webconferência falando aí sobre outro assunto, se não me engano, são, meu Deus do céu, é tanta coisa na memória. Ai, meu, aquele que usa o óculos, como é? Realidade virtual, Eu a esqueci o nome. Realidade virtual, Bruna. Tá aí, é a palestrante da próxima semana. Desculpa, eu esqueci, foi um ato falho aqui. Pronto, o Socorro não vai ter brinde hoje, tá certo? Na próxima terça que vai ter, tá certo? Isso, realidade virtual, gente, mil perdões. Mas é um tema interessante para a gente poder pensar de que forma a gente aprende melhor com realidade virtual. Olha aí, Sim, Ítalo, porque brinde. quem ganha o bingo da terça-feira ganha um prêmio. Isso, é um prêmio virtual, super singelo, mas é um prêmio. Então, participa do bingo que você, se ganhar, você recebe o prêmio. É via e-mail que a gente manda, tá bom? Legal. Então, Italândia, participa sim, é bem divertido. O pessoal fica assim com o coração na mão por conta do sorteio das bolinhas. Ah, se Deus quiser, Socorro, vai ganhar, se Deus quiser. Outra brincadeira legal é do que é o que é. O que é o que é? Aí você diz o que é, a pessoa tem que responder o que é. Assim, o Pois meu é. filho estava brincando disso, o que é o que é? Que os pés estão na cabeça, e ele, o que é, mãe, o que é? Aí a professora diz assim, os pais não podem ajudar, eu fico doidinha. Olha, Mas tipo charada, a o que Italândia. tem os pés na cabeça são os professores. Não, é piolho, tem os pés na cabeça. Ah, meu Deus, pronto, aí pega, né? Italândia, você entra no dia do bingo que a gente distribui as cartelas virtuais e você participa, não precisa se inscrever, tá bom? Socorro, não se preocupe que a chamada ela é feita automática e a gente não tem que se preocupar com o nome de vocês aqui, tá certo? Mas tá a listinha lá toda organizada com o nome de quem entrou na webconferência. Pronto, Ranieri, sobre o índice Flash. O texto que aborda o assunto é Leitura, um guia sobre teorias e práticas. Material da aula 4. Vixe, Maria, a gente colocou o material lá e nem a gente sabe mesmo o que é o índice Flash. Eu preciso estudar o material que foi colocado na aula. Gente, não acredito, Ranieri. Depois eu vou olhar lá, viu? É muita De emoção nada, para nossa Italã. cabeça. É muita informação, muita coisa, né? A gente quer fazer muito ao mesmo tempo e não dá. Valeu, A obrigada, gente que viu, Ranieri? Vou olhar agradece, lá assim para Ranieri. ver o que é. Legal, gente. Gente, muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com vocês. Olha, tá aí, Raquel. A Italândia agradecendo também. Obrigada, Por você também, nada. Italândia. Tem um probleminha na aula 1, nos comentários. Aonde? No fórum? Tem gente brigando lá. Ixi, Deus me livre. Pronto, Gente, meninas, muito obrigada, viu? eu participei de vários fóruns, né? Aí eu até falei com a Luciana. Luciana, eu respondi vários. Eu às vezes perguntava, meu Deus, como é que eu vou voltar para ver a resposta deles, né? E isso dá uma aflição, né? É muita emoção que são muitas informações. É, com certeza. Socorro, eu vi que uma pessoa me mandou, sim, que o blog não está abrindo, né? Eu vi. Eu vou colocar esse material lá em material de apoio para que vocês possam ter acesso, tá certo? Eu vou tirar ele da aula, porque o mecanismo da aula é um mecanismo um pouco diferente do material de apoio. Então, às vezes, não funciona mesmo. Então, eu vou tirar de lá e vou colocar em material de apoio, vocês podem pegar lá um material do blog, viu? Eu vi a mensagem que outra pessoa me mandou. Olha aí, Luazélia Alves pediu ajuda com o material da aula 1, uma mensagem. Isso. Foi ela mesma que mandou a mensagem.
Gente, Isso. muito obrigada, valeu. Tchau, tchau, pessoal. Bem, eu vou ser a última a sair da sala. A professora geralmente é a última a sair, né? Para fechar Então, a eu também sala. tenho esse hábito. Eu vou ficar. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada também por vocês terem vindo e participado. É sempre bom ter vocês aqui com a gente. Boa tarde, Glau. Boa tarde, gente. Obrigada. E escutem a música do Pão de Açúcar, eu mandei aí pelo YouTube. Pronto, Gente, massa. eu não É bom conheço que tem um ninguém do vídeo. Pão de Açúcar, viu? Mas espero ganhar alguma cesta básica. Ah, pronto, né? Não estou fazendo propaganda assim de graça, não, né? É. Por nada, gente. Até. O Ranieri e o Perinto nunca faltaram em nenhuma webconferência. Eles estão sempre aqui Ai, que presentes. legal. E no bingo também, diga-se de passagem. Outra pessoa, é legal os nomes, né? Assim, nomes diferentes, né? Assim, o nome do meu marido é Máximo, gente. Isso mesmo, Máximo. Meu marido é o Máximo, M-A-X-I-M-O. E eu sempre brinco com o nome dele. Né? Mas eu adoro esse nome diferente. Eu lembro que a gente tem uma aluna do curso que é Keren, né? Keren? Não sei se vocês já viram. Querem, E eu ela tá aqui com perguntei, a gente. cadê a Keren, gente? Que tá calada, não vi. Pois é, ela não tá aqui na web hoje, mas ela tá no curso. Ah, tá. Fiquei muito chateada que a Karen não veio hoje. Digam pra Natanael, ela que a professora ficou chateada que ela não veio hoje. pronto, ela assistindo o vídeo, ela vê. Boa É. tarde, Natanael. Ah, gente, obrigada. O Perinto também já respondi algumas, interagi com ele nos fóruns. Sim, ele é super participativo, né? Muito legal. Uhum. Tem alguma bolsista, Lu, aqui na sala? Tem a Juliana, Juliana. a Daniele, que já saiu, Uhum. e a Tayana também, que já saiu. A Tayana vai dar a próxima web, né? Sim, a próxima web. Que ela está estudando sobre isso. Aí, a Juliana é do SMD. Oi, Ju. Juliana. Olha que linda. Oh, querida, obrigada. Você foi minha aluna de cognição, né? Eu encontrei alguns alunos, eu lembro de um aluno também da SMD, não lembro aqui o nome dele. Queridos e queridas, eu vou sair agora, tá certo? Fiquem bem, se cuidem, tá certo? Fiquem em casa, não vão sair para pegar essa doença horrorosa, não, tá bom? Ótimo. Eu Beijo também vou. grande. Pronto, beijo grande, fiquem bem, tá certo? Mais uma vez, Raquel, muitíssimo obrigada, viu? Por nada, pode contar comigo. Eu que agradeço, Ju. Lu. Beijo. Tchau, Ju. Beijo grande. Tchau, Tchau. tchau. Neste momento, você é a única pessoa na conferência.